Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Academia BY, uma academia de vida agora nas vossas casas. E na minha casa também. Sejam bem-vindos. Eu sou a Fátima Sampaio Fernandes e trago-vos, mais uma vez, poesia à quarta-feira. Mais uma vez, apesar de que todas as vezes anteriores foram presenciais, mas não vamos parar por causa de estarmos em casa. Vamos continuar a seguir juntos por este caminho, né? Este caminho em direção a uma formação sempre mais abrangente, a uma formação não só técnica, mas também comportamental e seguramente também cultural. Vamos crescer juntos. Vou sentir falta da interatividade, uma vez que nos eventos Poesia à quarta-feira todos os elementos do público participam, lendo poemas, interpretando, dando opiniões, partilhando conhecimentos, sempre têm de participar, até fazendo poemas às vezes, não é? Inclusive a doutora Noelma Viegas de Abreu, que é a nossa PCE, tenta vir sempre, e sempre que vem ler poemas, é fantástico. Somos verdadeiramente uma família, com espaço sempre para mais elementos. Podem vir. É uma atividade gratuita, aberta à comunidade. E está dentro de um leque de outras atividades culturais que a Academia BY oferece já há muito tempo, gratuitamente, à comunidade. E então temos poesia à quarta-feira, como disse, e como estamos aqui mesmo para isso. Temos grandes obras, grandes filmes e temos o livro da minha vida, que o Helder André está a ajudar-me também a coordenar. Bem, é realmente fantástico. No ano passado nós dividimos todas estas atividades, são mensais, e nós agrupámo-las em grandes temáticas trimestrais no ano passado. No primeiro trimestre nós tivemos o horror romântico. Então o horror o Conde de Drácula, de Bram Stoker, o horror de Frankenstein, de Mary Shelley, e de O Corvo, de Edgar Allan Poe. Depois tivemos as grandes revoluções, e aqui acho que um dos autores mais interessantes que nós demos foi Bertolt Brecht, porque ele atravessou as grandes revoluções do século XX e cantou-as. Depois tivemos o jornalismo literário e finalmente tivemos, no último trimestre, tivemos o misticismo e a espiritualidade. E demos poemas deliciosos da Ana Paula Tavares, onde a relação entre as frutas e as mulheres era extremamente sensual e apetitosa, na verdade. Este ano, 2020, nós vamos dividir também o ano em grandes temáticas trimestrais, desta vez indo ao encontro dos autores e das obras produzidas em diferentes continentes. O primeiro continente foi o americano, mais especificamente a América Latina. Agora temos o continente mais misterioso de todos, África. Diverso, complexo, colorido, trágico, cômico, riquíssimo, fabuloso. E depois teremos Ásia e teremos Europa. Mas dentro de África, o nosso primeiro país é, obviamente, Angola. E aqui na Poesia à quarta-feira trazemos um poeta que é muito forte, muito bom. A sua poesia é claramente intemporal, como vamos falar. E aposto que vocês estão assim a pensar numa série de nomes, né? De grandes poetas angolanos. Mas aposto que não estão a pensar neste. Porque infelizmente ele não tem o reconhecimento e a fama que deveria ter. Porque ele é absolutamente brutal. A sério. Estou a falar de Dario de Melo. Não adivinharam, pois não? Alguns adivinharam. Por exemplo, o meu grupo de teatro do ISAF, o grupo de teatro do ISAF, fez uma apresentação incrível do poema Luta,
de Dario de Melo, mas incrível. Aliás, eu penso que a nossa comunicação vai depois transformar aquela apresentação num vídeo também para partilhar, porque, uou, brutal. Muito bom, muito bom, muito bom, muito forte, muito, muito, muito. Sim. Antes de falarmos do Dario de Melo, queria explicar que nós, em Poesia à Quarta-feira, sempre que elegemos um poeta, nós fazemos um esforço de contextualização do mesmo. As pessoas não surgem no vácuo, nem as obras literárias surgem do nada, não é? Há sempre um contexto político, socioeconómico, há uma relação com o desenvolvimento das ciências, por exemplo, ou não, uma relação, por exemplo, com o teocentrismo, também houve, né? Durante a Idade Média, por exemplo, em termos de literatura. Há sempre uma relação com aquilo que o rodeia, ainda que seja para entrar em choque, para apresentar uma visão diferente, nova ou revolucionária. Mas ainda que nós estejamos contra, estamos contra algo, não é? Que é o que acontece, aliás, com os maiores movimentos literários. Sim, então, por exemplo, nós não podemos falar de autores clássicos sem percebermos que o classicismo surgiu numa altura em que a Idade Média tinha acabado e de repente fez-se luz. Porquê? Porque temos a crença na razão, a crença no homem, as descobertas, a noção de que os homens poderiam descobrir tudo e mais alguma coisa, iriam conquistar o universo e o homem era um herói e a natureza era perfeita. Portanto, as tragédias associadas aos descobrimentos, etc., as atrocidades, não podem ser tratadas no classicismo. No classicismo, tudo é perfeito. A natureza tem sempre um riachozinho de águas cristalinas que vai seguindo, cantando. Temos uma brisa leve, temos flores, temos pássaros, temos a primavera, não é? No classicismo nós não temos invernos. É por isso, se calhar, que depois percebemos melhor a grande revolução que o romantismo representa. Com o romantismo já não é o homem no sentido humanista, geral, heróico do termo, mas o indivíduo com todos os seus medos, os seus pavores mesmo, tudo o que ele tem de grotesco, de abominável também, de escondido, obscuro, recalcado. Aliás, não é por acaso que a psicologia se desenvolve mais ou menos na mesma altura. Estão a ver? Tudo está ligado, tudo está relacionado. E aqui temos aqueles autores de que já falamos, né, no romantismo. Por exemplo, Frankenstein de Mary Shelley é o quê? Acaba por... Nós chegamos ao final do romance perguntando-nos quem são os monstros. E se nós somos os monstros, nós, os seres humanos, quem somos nós? De que é que somos feitos? Bem, fantástico. Depois temos o realismo, não é? Porque, entretanto, o romantismo, infelizmente, foi-se focando cada vez mais apenas nestes símbolos e figuras mais mórbidas e mais macabras, chegando a situações já quase caricatas, não é? Do ultrarromantismo, onde os amantes se unem já depois de mortos e se encontram os esqueletos juntos. Pronto, essas coisas. E surgiu uma nova grande corrente, que foi o realismo, que já não traz tipo a feição humanista, o humanismo, o homem, a razão, capaz de tudo, já não traz o indivíduo com os seus medos, dilemas, contradições, dilemas éticos, dilemas pessoais, não traz esse também, traz o homem social. Portanto, analisa o homem em sociedade e tenta ser realista, dizendo que vamos apresentar a realidade tal como é, como se fosse uma fotografia. Obviamente que não pode ser assim em literatura, não é? Mas houve uma tentativa, houve uma tentativa. Houve realmente denúncia de questões sociais, muito interessante, muito, muito, muito. Bem, mas voltando então ao nosso poeta, devemos também contextualizar a sua poesia. E a poesia de Dario de Melo que nós vamos apresentar faz parte da poesia nacionalista angolana. Todo esse movimento nacionalista tem a ver com o quê? Como todos sabem, tem a ver com o desejo de independência, o desejo de liberdade, o desejo de soberania. E
claro, há uma denúncia dos maus tratos do colono, da subjugação a que são sujeitos, a que eram sujeitos pelo colono. Há uma denúncia do que estava errado e um grito de desejo pela liberdade e a soberania, ok? Temos poetas que fazem isso, que nós conhecemos. Agostinho Neto falou sobre isso, António Jacinto falou sobre isso, Mário Pinto Andrade falou sobre isso, Beato da Cruz falou sobre isso, Alda Lara, por exemplo, para dar o nome de uma mulher, no seu maravilhoso poema... Pronto, eu penso sempre Mãe Negra, mas não é esse exatamente o título, né? É Prelúdios, exatamente. No seu poema Prelúdio, onde fala então da mãe Mãe Negra, que desce sozinha, e onde é que estão os seus filhos, não é? E os seus filhos morreram na guerra. Bem, então, todos estes autores e muitos outros falaram das atrocidades cometidas aqui contra o povo e o desejo deste povo de autonomia. O que é que distingue Dario de Melo dos outros poetas? Muitos deles magníficos, claro. O que é que distingue? Na minha opinião. Bem, os poemas dele são absolutamente, maravilhosamente bem acabados, em termos até de sonoridade, de harmonia, de ritmo. É fácil, como nós vimos com o nosso grupo de teatro, é fácil pegar nos seus poemas e transformá-los quase em peças de teatro. E é fácil também que estes poemas mobilizem as pessoas e emocionem as pessoas, porque sentimos aquilo quase como um arquétipo de Jung. Estão a ver? Como uma força visceral que vem das nossas entranhas e vem do mundo, das entranhas da Terra. E depois ele tem algumas ideias que são impossíveis de destruir. Por exemplo, ele diz que a Terra é nossa, não é? E nós lutamos pela nossa Terra. E o que é que podem os outros fazer? Podem tirar a Terra, podem fazer o quê? Cavar buracos? Fazer buracos, tirar a Terra, e o quê? A Terra vai desaparecer? Vai deixar de ser nossa? A Terra não vai deixar de ser nossa. Podem tirar a Terra toda, continuará sempre a haver mais terra. Podem podem pegar nas pedras e parti-las ao meio. Em vez de uma pedra, teremos duas completas. E continuaremos sempre a poder reconstruir o país, sempre em direção ao futuro. Dario de Melo fala muito nisto, da construção do futuro, da construção do futuro e da assunção de propriedade desta terra. E não é possível, não é possível dissociar o homem da terra, são um só. É por isso que as mãos também surgem como sementes. Ainda que o colono queime tudo, ainda que destrua a terra sempre estará aí. Ainda que dê cabo de toda a plantação, todas as sementes, eu ainda posso plantar as minhas mãos. Estão a ver? É assim a poesia de Dario de Melo. E, como eu disse logo no início, ou quase no início, é uma poesia intemporal. Porquê? Porque apesar de ter sido escrita num contexto muito específico, de denúncia da ocupação colonial, apesar disso, e de desejo de soberania de Angola, na verdade pode aplicar-se a qualquer contexto onde tentem tirar a um povo a sua soberania, onde tentem tirar a uma pessoa a sua identidade. Então sempre fará sentido esta poesia, para além, como vos disse, de toda aquela magia de uma poesia de poemas completos, como se fossem música e teatro ao mesmo tempo, em que tudo está perfeito, tudo se encaixa, tudo está no lugar. Mas nada melhor do que ouvirem mesmo os poemas para verem do que é que eu estou a falar, está bem? O primeiro poema é... e já agora, desculpem, em relação aos nossos poetas, nós já fizemos uma apresentação de poesia de Agostinho Neto. Foi feita pelas assistentes executivas, do curso de assistentes executivas da Academia BAE. Fizemos uma apresentação fantástica,
só sobre Agostinho Neto e os seus poemas. Agora, há pouco tempo, em fevereiro, fizemos uma apresentação também teatral, okay, de poemas de Agostinho Neto e Senghor. Então, chama-se essa peça de teatro Poesia de Presidentes, Neto e Senghor. Então, também apresentámos. E agora, na abertura oficial do ano letivo 2020 do ISAF, apresentámos Luta, de Dario de Melo. Foi apresentado pelo grupo de teatro do ISAF, o melhor grupo de teatro do mundo. A sério, e se não viram, têm de ver. E se não gostarem, podem me atirar tomates, ou seja o que for, porque vocês vão adorar, juro mesmo, ok? Juro. Ok, poesia. Sim, vamos então. O poema Luta, de Dario de Melo. Falta maçango? Não falta. Podem os donos da guerra queimar, que na semente da terra, terra nossa, quem manda nela é a gente, que é dona de semear. Falta maçango? Não falta. Nossas mãos são as sementes que ainda sobra enterrar. Mesmo que a gente não possa, pode sempre ser adubo da semente, teimar, porque o futuro é da gente e a terra nossa, mesmo que os outros não queiram, mesmo que a gente não possa. Hã? Fantástico, não? Absolutamente arrepiante. Claro que o meu grupo de teatro, o nosso grupo de teatro, o grupo de teatro do ISAF, fez uma apresentação assim milhões de vezes melhor do que eu fiz, mas conseguem perceber a beleza deste poema, e não é só beleza, a força deste poema, e parece que há um chamado a alguma coisa, como disse, quase arquetípica, alguma coisa lá dentro, alguma coisa de antes dos homens, antes do tempo, antes dos colonos, antes do colono, esta terra era minha, era nossa. É isto que este poema mostra. Vejam outro poema. Invasão. Este poema foi escrito em 1975. Já agora, quero-vos explicar algo sobre este livro no final, está bem? Em 1975, a 22 de outubro, quando o exército sul-africano invadiu Angola. Invasão. Ninguém destruirá tudo. Cada pedra que se quebra são 2 pedras inteiras que nos ficam. São nossas ainda as mãos e é nosso chão para onde for preciso que as flores sejam de todos. Estão a ver? A terra é impossível de destruir. As pedras são impossíveis de fazer desaparecer. Partam-nas quantas vezes quiserem, são mais pedras que se criam. E depois sempre este pronome possessivo, não é? A posse mesmo, nosso, nossas pedras, nossa terra, nosso país. Um outro poema muito bom, Novembro. O guerrilheiro tombou e ali, onde caiu, ficou. Ninguém chorou, o guerrilheiro tombado. Já há muito tempo no Quimbo o povo tinha chorado. Se só morreu hoje mesmo, foi que morreu atrasado. Este poema faz lembrar o poema Crueldade de Agostinho Neto, onde as pessoas estão a chorar e depois diz-se choram, ninguém sabe porquê e toda a gente sabe porquê. Porquê que os homens foram apanhados, foram presos. Então, quando esses homens são presos e as pessoas choram, é uma morte, não é? A separação é uma morte. É o que este poema me faz pensar. O guerrilheiro, se calhar, já morreu e já foi chorado no momento em que teve de sair da sua aldeia, do seu povoado. Se morreu depois foi porque morreu atrasado, porque a morte deu-se ali, naquele corte entre ele e tudo o que é dele, tudo o que ele ama, tudo o que ele conhece, a sua família, a sua terra. Aí é que se deu a morte, não é? Faz pensar mesmo nesse poema Crueldade de Agostinho Neto também, onde se chora um óbito por estas pessoas que foram feitas prisioneiras. E nesse poema Crueldade, por exemplo, é muito interessante, não é? Temos as pessoas, quem chora está no bairro, são as pessoas que nós, leitores, conseguimos perceber quem são, estamos perto delas. E à distância vêm gargalhadas cruéis da cidade, que é onde está o colono. Os outros, os que nós não vemos, só ouvimos e sabemos que
que aprisionam pessoas, não é? E esse distanciamento é propositado, obviamente. Mais um poema também, o último, para que vocês tenham curiosidade e procurem mais também. Um poema de Dario de Melo, Quando os Meses Tinham Nome. E ele escreve assim como uma espécie de prefáciozinho, ou epítetozinho. Uns faziam poemas, outros morriam nas frentes. Idiotas, dizem hoje, os que tiveram sempre razão. Isso é está extremamente politizado, não é? Esta é uma poesia politizada, é uma poesia de intervenção, de revolução, não é? A poesia nacionalista angolana é assim. 4 de fevereiro. Sustém a lágrima, o choro é sempre inútil, enquanto o rio não seja essa gota que lhe falta para extravasar o futuro. Resguarda a brasa, enquanto o grito for só chama de dor e de dó e fogo, mal acendido, que nem destrói o capim. Contém o braço, enquanto a força não fere, enquanto o gesto e o aço for tão somente o espaço do tempo por que se espera. Nem antes, nem depois. O dia que amanheces, o primeiro, só verá sol em horas de novembro. Inventa-te herói e guerrilheiro, faze-te poeta e canta se fevereiro, nascido de olhos secos em setembro. Vem em temporalidade. É como se fosse hoje este poema, por exemplo, descrito hoje. Apesar do fevereiro e o 4 de fevereiro terem uma conotação muito específica, não é? O 4 de fevereiro de 1961 está muito... faz parte de uma história específica, mas a mensagem é intemporal. Por exemplo, hoje inventa-te herói e guerrilheiro, faze-te poeta e canta se fevereiro, nascido de olhos secos em setembro. Todos nós, a qualquer momento, podemos ser chamados, como hoje estamos a ser chamados a participar todos juntos pelo bem de todos. Não estou em casa só para me proteger a mim, estou em casa para não contaminar também outras pessoas, para proteger a minha filha. Como todos nós estamos aqui pelo nosso povo, pelo nosso país, pelo nosso mundo, pela humanidade. Neste momento, sim, é um desses momentos em que a humanidade está junta, toda a humanidade. A China, os Estados Unidos, a Itália, nós, os outros países africanos, os outros países europeus, etc. Estamos todos juntos. Todos juntos agora, na mesma luta. Estão a ver a intemporalidade? Sim, é fantástico. Dario de Melo nasceu em Benguela a 2 de dezembro de 1935. Como é que eu o conheci? Eu o conheci-o por causa destes Cadernos Sol. Uma edição magnífica do Chá de Cachinde, onde eles quiseram publicar vários poetas angolanos ao longo de 12 livros, correspondentes a 12 meses. E então, os poetas foram escolhidos com base num critério apenas, o mês do nascimento. É por isso que Dario de Melo está no livro publicado em dezembro, porque ele nasceu em dezembro. Eu espero que a Chá de Cachinde volte a reeditar esta coleção, porque eu não conheço outra coleção igual, sinceramente. Acho que é uma relíquia, e não devia ser só uma relíquia, devia ser algo que nós pudéssemos comprar e eu pudesse dizer a todos os meus alunos para comprar também, porque é maravilhoso. Estamos no final da nossa apresentação, então eu quero deixar só o trabalho de casa dos meus alunos do ISAF, porque eu vou mandar-lhes um e-mail a dizer: têm de ver o vídeo para verem onde é que está o vosso trabalho de casa. O trabalho de casa é este: escolham, por favor, um poeta maravilhoso, fantástico, angolano ou de outro país, trabalhem os poemas, façam uma apresentação diferente, que seja muito boa, de muito boa qualidade, está bem? E depois expliquem também porque é que escolheram esse poeta. Falem também um pouco da biografia e bibliografia do mesmo, ok? O trabalho que têm de fazer nesta pausa é esse. Vão se reunir em grupos de 6 elementos, mínimo 5, máximo 7 elementos. Vão escolher um poema que seja muito bom e também não pode ser, com todo o respeito pelos poetas ainda não publicados e que são fantásticos por aí, não pode ser porque o meu primo João escreve muito bem. Eu quero um poeta que eu possa investigar também, ok? Então, um poeta muito bom, trabalhem na apresentação, se vão fazer teatro, se vão cantar, vocês é que sabem. E quando apresentarem, digam de quem vão falar, um pouco sobre esse autor
mostrem o trabalho que fizeram com o poema, que é a parte mais importante, e depois expliquem porque é que escolheram esse poema. Esse é o trabalho de grupo, ok? No ano passado, houve um grupo de meninas do primeiro ano que fez uma apresentação maravilhosa do poema Mulher Fenomenal, da Maya Angelou. E foi tão bom, tão bom, tão bom, que eu pedi que elas apresentassem esse poema, da forma como elas prepararam, na peça de teatro Mulheres Poderosas, que nós fizemos também com as assistentes executivas do curso da Academia BAE, das assistentes executivas. Então, se vocês forem muito bons, vou levar-vos às outras turmas e provavelmente incluir-vos numa peça de teatro, está bem? Fiquem bem, estamos juntos, foi muito bom estar aqui com vocês. Beijos, Academia BAE, nas vossas casas. Beijos, tchau.